Olá, boa tarde. Hoje nós vamos ter uma aulinha de ciências, já que essa semana começaremos com uma avaliação de ciências, né? Então vamos lá. Nós vamos utilizar a nossa apostila na página 27. Na página 27 da apostila, ali tem a orientação sobre como plantar uma semente de feijão, tá? Então, sigam as orientações que estão ali, façam tudo direitinho. Vocês vão poder acompanhar o crescimento da planta, tá? Do pezinho de feijão. E aí, vocês vão acompanhando esse desenvolvimento, vocês vão utilizar um pedacinho de papel alumínio para cobrir uma das folhas. E aí, vocês vão ver o que acontece com a folha que está recebendo luz do sol, né? Que está recebendo o apoio do sol, da água, né? E a folhinha que não está recebendo esse apoio, que não tem luz do sol, principalmente, né? É claro que essa é uma experiência que demora, tá? Que exige tempo, né? Precisa aí de vários dias, porque até que a sementinha de feijão comece a brotar e a crescer, demora, tá? Mas não tem problema, vocês podem fazer porque é uma experiência para adquirir conhecimento, então não tem problema, tá? E aí, na página 28, nós vamos falar sobre a reprodução das plantas, tá? Porque, sim, as plantas se reproduzem, né? São seres vivos, portanto, se reproduzem. Uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. As plantas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas a maioria delas tem flores. As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas, né? Como vocês conhecem, né? As pétalas das flores, coloridas, que são perfumadas e produzem o néctar, que é um tipo de açúcar que atrai alguns animais, abelhas, pássaros, beija-flor, né? No miolo das flores, então, existe uma parte feminina ou masculina, bem aqui no miolinho da flor, tá? Então, é como se existisse uma flor menina e menino, sabe? Existe, então, em algumas flores, né? Uma parte masculina, outra parte feminina, e às vezes a mesma flor possui as duas partes, tá? Ó, no miolo das flores existe uma parte feminina ou masculina. Algumas flores têm as duas partes. A parte masculina produz grãos de pólen. Para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização e pode ocorrer com o auxílio de insetos, morcegos, aves, vento e água. Então, vejam bem, o processo de polinização, ele pode ocorrer com o auxílio de insetos, né, que vão lá, pousam na flor, depois vão lá na outra flor. Com essa passeadinha que o inseto dá nas flores, ele pega o pólen de uma flor e leva para outra. E aí, esse pólen é como se fosse os ovinhos que vão se reproduzir, tá? Então, levando o pólen de uma flor para outra, os insetos ajudam na reprodução das plantas. Mas e se não tem insetos? É difícil, mas quando não tem, isso também pode ocorrer com o auxílio do vento. O vento também pode soprar, né, os grãozinhos de pólen para outras flores, tá? Ó, aqui nós temos o exemplo, ó, da borboleta, da abelha. Veja como a abelha muitas vezes fica aqui, ó, toda amarelinha. Isso aqui são grãos de pólen que cobrem praticamente toda a abelha, tá?
porque ela fica bem no miolinho da flor e aí ela vai passando de uma flor para outra e vai levando esses grãozinhos de pólen, contribuindo para a polinização, tá? Depois que os grãos de pólen chegam à parte feminina da flor, então ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculina, né, e feminina, tá? Dessa união surge o embrião, que fica protegido dentro da semente. Então, quando ocorre a polinização, chega, né, os grãos de pólen na parte feminina da flor, então ocorre a união da parte masculina com a parte feminina, né? Ocorre essa união. Essa união é chamada de fecundação, tá? E desta união vai surgir, então, o embrião, como se fosse um bebezinho, que fica lá protegidinho na semente, tá? Na próxima página, nós vamos falar da parte feminina da flor, que se desenvolve e se transforma em fruto, tá? Podemos dizer, então, que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais darão origem a novas plantas, tá? Então, a partir das flores, vão se formar os frutos e vão dar origem aí a novas plantas, tá? Após a fecundação, a flor passa por transformações. As pétalas murcham e caem, e a parte feminina da flor se desenvolve, formando o fruto. As sementes ficam protegidas dentro do fruto. Olha só, aqui a gente tem um exemplo, ó. A flor, e olha só a mágica acontecendo, gente, ó, tá vendo aqui? Bem aqui na beiradinha da flor vai se formando o fruto, olha que lindo! Viram? Os frutos protegem as sementes. Pode ver que dentro dos frutos é que tem as sementes, né? E podem ajudar a espalhá-las. Alguns frutos se abrem e lançam as sementes no ar. Outros são comidos por animais que eliminam as sementes com as fezes, espalhando-as em lugares por onde eles passam. Esse processo é conhecido como dispersão. Então, olha só, muitas vezes a gente pensa assim, né? Ai, como é que esse pezinho de laranja nasceu aqui? Ninguém plantou. Pode ser que foi lá um passarinho, né? Um outro animal, um macaquinho, comeu aquela fruta. Aí aquela fruta foi para dentro da barriguinha dele, certo? Com semente e tudo. E esse bichinho, esse animalzinho, ele faz cocô, como todos nós, né? Só que os animais, eles fazem cocô, né? Pela floresta, pela mata. E ali, nas fezes, no cocôzinho do animal, pode estar a semente. Como essas fezes ficam ali na terra, né? Na areia, no solo, essas fezes contendo as sementes das frutas podem dar origem, então, a novas plantas. Olha que interessante, né? Esse processo, né, que acontece de forma supernatural, ele é conhecido como dispersão, tá? Agora vamos a uma atividade, certo? Observar a vida de animais e plantas é uma inspiração para muitos poetas. Vamos ler o poema O Beija-Flor e depois vamos fazer atividades com ele. O beija-flor bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. Legal, né? Ó, e aqui tá o beija-flor, gente, ó, com o biquinho dele lá dentro da florzinha, procurando, né, pegar o néctar, aquele açúcar que a professora falou. Então, vamos ver na outra página o que nós precisamos fazer nesta atividade. A frase a seguir é um resumo do poema. Leia com atenção e risque as palavras que não estão de acordo com o poema. O poema narra uma cena em que o beija-flor está parado, voando, em busca de alimento
descanso. Durante a manhã, tarde. O que vocês irão fazer? Ó, apenas uma dessas palavras aqui é que vai caber aqui nessa frase. Ou é parado, ou é voando. Ou ele vai em busca de alimento, ou em busca de descanso. Ou é durante a manhã, ou é durante a tarde. Então, vocês têm que ler novamente o poema, tá? Para riscar a palavrinha que não está de acordo com o poema. Depois, letra B, qual é o alimento que o beija-flor busca nas flores, tá? Letra C, ao se alimentar, o beija-flor, ele auxilia na produção das plantas, levando o pólen de uma flor para outra. Esse processo é chamado de... Vamos ver, de fecundação, de polinização, de dispersão. Como é que é chamado esse processo, tá? A cutia é um roedor que se alimenta de frutos e sementes, como o pinhão. Delícia! Após se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar as sementes que sobram, provavelmente para comer depois. No entanto, muitas das sementes enterradas por esse bichinho, elas germinam e dão origem a novas plantas. Sem saber, então, a cutia planta árvores que produzem o seu alimento. Quando ela enterra os pinhões, a cutia ajuda a espalhar as sementes na natureza. Esse processo é chamado de quê? De fecundação, de dispersão ou de polinização, tá? E de que outras formas os animais podem contribuir para a reprodução das plantas? Aí é só para a gente conversar um pouquinho mesmo, né? Então, olha só, a cutia, ela vai enterrando as sementinhas, sem querer acaba plantando, né? Os macaquinhos, os passarinhos, eles comem as frutas e aí, nas fezes deles, onde eles defecam, né, onde eles fazem cocô, eles acabam também contribuindo e plantando, sem querer, outras novas plantas, certo? Esse é mais um exemplo. Bom, pessoal, uma dica. Aqui terminou, né, a nossa apostila, nossa atividade de hoje terminou. E hoje a professora vai colocar para as crianças lá da escola, para os aluninhos de lá, um filme. Ele é chamado de Bee-Movie, aquele filminho da abelha, tá? Mesmo que vocês já tenham visto, eu gostaria que vocês assistissem esse filme com um outro olhar, um olhar diferenciado, para vocês aprenderem, tentarem aprender o máximo sobre polinização, tá? Tentem assistir ao filme acompanhados de alguém que possa, né, que esteja disponível aí para assistir o filme com vocês e para tentar entender melhor esse processo de polinização, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Tchau, tchau!